Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A nossa conversa de hoje é com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. E o nosso assunto é um projeto de lei de autoria dele que prevê a atualização da Lei do Bem, uma lei que criou incentivos para desenvolvimento tecnológico no Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu já queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a Lei do Bem, né? Porque é uma lei de 2005, só para contextualizar o nosso telespectador. O que é exatamente a Lei do Bem? Bacana. Primeiro, agradecer, o convite. A Lei do Bem é de 2005, vai fazer 20 anos agora, no ano que vem, e precisa ser renovada, né? A Lei do Bem, ela traz incentivos fiscais para as empresas que trabalharem com inovação, que investirem em inovação. Então, foi criado, mas apenas para as grandes empresas. Só pode entrar na Lei do Bem atualmente as empresas do lucro real, que são poucas empresas. E nós precisamos, inovação acontece toda hora, em todo lugar, nas pequenas e médias empresas também. Então, o objetivo dessa nova mudança, essa proposta de lei que eu apresentei, é exatamente, primeiro, 2 pontos importantes. Primeiro, estender para quem trabalha com lucro presumido, que são as médias empresas, porque na prática inovação acontece não só com produto, mas também em processo. Então, nós temos que inovar as nossas empresas. As empresas precisam entrar no século XXI, na era, indústria 4.0, 5.0. Então, e na mesma coisa, a área de serviço também precisa inovar no processo. E, na lei atual, as empresas poderiam abater do lucro real. Mas se no ano seguinte ela desse prejuízo, ela não poderia aproveitar o incentivo do ano anterior. E na prática, inovação e pesquisa, você tem que ter continuidade. Então tem que ter recurso e tem que ter regularidade. Então, se você interrompe, você acaba prejudicando o processo de inovação. Então, também nessa mudança, a gente está permitindo que, em caso de prejuízo, que ela possa aproveitar o incentivo do ano anterior, do lucro do ano anterior, para continuar o processo de inovação. Então, basicamente é isso. A gente já vem discutindo já desde 2019, que o projeto é de 2019, depois de 2020, são 2 projetos. Fizemos, então, a pedido do governo, uma audiência pública. Esteve presente, evidentemente, a Fazenda sempre questiona a questão de impacto, que representa isso em termos de impacto. Mas, na prática, investimento em ciência, tecnologia e inovação, aliás, não é gasto como eles acham, é um investimento. Tanto é que nós mostramos que para cada R$1 aplicado em inovação, há um retorno de 4,6 de investimento. E também, para cada R$1, gera 3,6 de impostos. Então, não há uma redução ou um impacto negativo de impostos. Há um aumento, inclusive. Mas esse é o aspecto que a gente tem que trabalhar e discutir com a Fazenda. Então, terminou a audiência. Nós estamos já abrindo um canal com o governo, o próprio líder do governo se propôs a fazer uma reunião no Ministério da Fazenda para a gente realmente esclarecer melhor isso. Já existe projeto tramitando na Câmara semelhante, precisamos aprovar isso o mais rápido possível. Senador, há também incentivos para empresas que contratarem mestres, doutores, especialistas? Como é que é? Sim, o projeto, a Lei do Bem permite isso, contratação de doutores, mestres, exatamente para atender o processo. A gente fez toda uma mudança no marco regulatório, porque antigamente você não podia nem admitir o pesquisador numa empresa, porque tinha dedicação exclusiva, mas inovação acontece nas empresas. O conhecimento científico e tecnológico está nas universidades, mas a inovação está na empresa. Então, a gente conseguiu mudar o marco regulatório e agora também na Lei do Bem, você pode utilizar esses mecanismos para incentivo. Então, o objetivo é levar realmente o conhecimento científico e tecnológico para dentro das empresas e inovar e aperfeiçoar, Então, qualquer investimento em inovação, você pode deduzir do seu imposto de renda. Mas é isso que eu queria saber. De que forma esses incentivos, eles se transformam reais? Em que impostos? Você quer fazer, por exemplo, um projeto de inovação, um projeto de pesquisa na sua empresa. Você elabora o projeto, leva ao Ministério, para caracterizar realmente que é uma inovação. Então, esse projeto está apto a você deduzir aquilo que você investir, você deduzir parcialmente do imposto.
Então, mas evidentemente que tem que ser aprovado. Né? O que a gente também precisa inovar é isso, né? Porque muitas vezes, né, essa autorização da inovação acontece 3, 4 anos depois. E hoje o processo de inovação é diário. Então, muitas vezes, uma coisa que é inovação hoje, daqui a 4 anos não é mais. E ainda estão analisando, né? E alguns dizem, isso não é inovação. Não é. Agora não, mas lá atrás era inovação. Então, tem que ser ágil a gente processo. precisa agilizar esse processo, né? Talvez criando um mecanismo mais rápido, né? Mais consistente para isso. O senhor disse que o Brasil anda na contramão dos países desenvolvidos, exatamente por conta dessa subvenção econômica em relação a essas propostas, esses projetos, e também a destinação de recursos para essa área. Essas atualizações podem fazer com que o Brasil comece a acompanhar essas exatamente o que a gente quer, porque a gente não faz ciência e tecnologia com discurso, tem que ter recurso. Né? Se você comparar o investimento que acontece na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e na China, o Brasil é coisa irrisória. Então, a gente conseguiu, né, agora, recentemente, aprovar a proibição do contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que hoje, então, tem mais de 10 bilhões anuais, né, no orçamento para isso. Isso já é um avanço, né, e metade disso é não reembolsável, outra metade é reembolsável. Então, é uma forma de financiamento. Mas a gente precisa abrir outros caminhos, porque, de fato, a Lei do Bem, por exemplo, ela, para cada R$1, há um investimento de 4,6, ou seja, quase que de 1 para 5 da iniciativa privada. Então, você tem que induzir isso para atrair mais investimento das empresas privadas para poder realmente o Brasil atingir o patamar que merece. A gente sempre discutiu, né, porque o Brasil, nós somos mais ou menos, era o 13º, hoje nós estamos 14º país em artigo científico. Mas somos um dos últimos em termos de transformar esse conhecimento que a gente tem numa patente, né, em geração de renda e tal. Então, a gente precisa mudar também essa questão, porque hoje nas universidades, o que prevalece, o que faz com que o pesquisador tenha sua seção profissional de carreira, é os artigos. Então, muitas vezes, os nossos pesquisadores publicam os artigos e, na sequência, alguém lá fora transforma isso numa patente e a gente perde aí, né, um conhecimento importante e uma ferramenta importante. Então, a gente precisa mudar isso, né, também, mas tem que ter recurso. Então, todas as formas possíveis de você poder incentivar as empresas é válido, né? Porque a nossa empresa, o próprio governo está na era ainda analógica, né? Tudo ainda manual, que já era tentado na área digital. Então a gente tem que pegar as pequenas empresas, médias empresas também e dar condições para que elas... Porque não adianta você chegar, olha, a partir de agora você tem que usar uma máquina, né, uma nota fiscal eletrônica. Aí o cara não tem dinheiro para investir e tal. Então você tem que criar condições para as empresas entrarem realmente na inovação. Esses impostos e tributos que haveria aí, isenção, incentivo, né, quais são eles exatamente? Imposto de renda, quais os outros? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né, porque hoje é sobre o lucro real. E no caso do lucro presumido, a ideia também é reduzir do imposto de renda, né, para que eles possam abater aquilo que é investido em inovação. Evidente que tem um percentual, né, do seu imposto de renda, mas é basicamente imposto de renda e contribuição social. Perguntei sobre a questão de contratação de mestres, doutores, porque é muito comum a gente ouvir aqui no Senado, principalmente nas audiências públicas que envolvem esse tema de tecnologia, o pedido até assim, das autoridades, de pesquisadores, para criar políticas de retenção desses profissionais no Brasil, porque às vezes eles conseguem propostas melhores fora do país. Então, estimular que essas empresas contratem também é uma forma de ajudar a reter. E nós temos um problema grave, né? Se você pegar os nossos institutos de pesquisa hoje, as instituições de pesquisa, nós estamos com um contingente menos da metade que deveríamos ter, e esse contingente que ainda está, já a grande parte, mais da metade dele já está em condições de aposentar. E pesquisador você não acha na prateleira e bota lá, não. Tem todo um processo de transferência de conhecimento, uma transição que é demorado. E hoje, infelizmente, é o que você falou, né? A gente não está conseguindo segurar, né, essa juventude que está se formando agora. Né? Eu vejo, né, todo dia isso, os jovens vão para o exterior, muitos deles com bolsa, inclusive da CAPES, CNPq, aquela bolsa sanduíche, que é muito baixa, inclusive.
aí ficam lá, tem que voltar, eles são obrigados a voltar e ficar 2 anos prestando serviço para o governo, mas chega aqui e fica desempregado. Aí vai trabalhar em Uber, né, qualquer coisa, menos o que ele... Doutores, inclusive. Sim. E aí é evidente que o mundo todo está de olho no brasileiro, que são criativos, muito competentes, né? Os nossos pesquisadores são muito bons. E estão levando tudo para fora. Hoje, com a capacidade de prestar serviço remoto, virtual, tem muita gente, muito jovem hoje, prestando serviço para multinacionais, recebendo em dólar, o que dificulta, inclusive, a competição aqui no Brasil, sim, de contratação das empresas. Mas a gente precisa encontrar mecanismos de fixar o jovem aqui no país, né? Para a gente poder realmente alavancar a nossa patente, a nossa inovação. Senador, para a gente finalizar, como é que está a tramitação dessa proposta e como é que o senhor pretende vencer as resistências do Ministério da Fazenda em relação a essa questão de renúncia de receitas? Bem, eu ainda estou dando uma colher de chá de um diálogo com a Fazenda, porque se a gente colocar em votação na Ciência e Tecnologia, que já foi, aliás, a ciência que já foi votada, está na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. A gente tem grande chance de aprovar, independente do governo. Mas sempre é bom a gente buscar o acordo, né? Para não ter veto, para não ter mais dificuldade. Então, eu acredito que ainda este mês a gente vai buscar essa conversa com o Ministério, né? E vamos botar em votação, porque já foi lido o relatório, inclusive, é só votar. E, na sequência, nós vamos votar um requerimento de urgência para vir para o plenário, para a gente votar ainda esse ano, né, antes das eleições, porque já para valer para o ano que vem. E essas coisas sempre têm o princípio da anualidade, né? Você não pode implementar na área tributária sem obedecer esses princípios de planejamento e tal. Mas a gente quer aprovar ainda este ano. Tá certo, senador. Tá bom. Mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.